E foi Jabes mais ilustre do que seus irmãos, e a sua mãe chamou seu nome Jabes, louvado seja Deus, dizendo: porquanto com dores o dei à luz. Porque Jabes foi mais ilustre do que os seus irmãos. Glória a Deus. Porque Jabes invocou o Deus de Israel, dizendo: se me abençoares muitíssimo e meus termos amplificares, glória a Deus, e a tua mão for comigo, e fizeres que do mal não seja aflito. E Deus lhe concedeu o que ele tinha pedido. Com esses dois versículos 9 e 10 de 1 Crônicas capítulo 4, primeiro livro de Crônicas capítulo 4, versículo 9 e 10, eu estou por aqui para vos cumprimentar com a santa e gloriosa paz de Cristo Jesus sobre as vossas respectivas vidas. Meu amado, veja bem o que a palavra de Deus descreve para as nossas vidas a respeito de um moço por nome Jabes. Glória a Deus, a respeito de uma gestação complicada de sua mãe. Glória a Deus, porque o texto em si declara as situações. Observe, foi Jabes o quê? Mais ilustre do que seus irmãos. Aí se você olhar no Salmo de número 16, a estrofe 3 está escrito: digo aos santos em que estão na terra, e aos ilustres em que estão todo o meu prazer. Veja que Jabes aqui foi mais ilustre do que os seus irmãos. Veja aqui que Jabes sobressaiu mais do que seus irmãos. Veja aqui que Jabes foi notado, notoriamente, sabe, ilustríssimo mais do que seus irmãos. Não é à toa que a sua mãe, ela nomenclatura o nome de seu filho, pela qual a mesma deu à luz, por nome Jabes. Por quê? Ela dizendo essa situação, porque com dores ela deu à luz esse rapaz. Com dores deu à luz esse rapaz, sabe? E Jabes cresce, ele passa por todas as faixas etárias de idade, tá? Infantilidade, pela fase da infância, melhor dizendo, pela fase da infância, glória a Deus, pela fase juvenil, né? Antes pela a fase da pré-adolescência, adolescência, juventude. Ele vai crescendo, glória a Deus, ele vai adquirindo experiência, adquirindo sabedoria, glória a Deus, ele vai sendo iluminado por Deus. Porque está escrito aqui, ó, no versículo 10, porque Jabes invocou o Deus de Israel, dizendo: graças a Deus que ele invoca o Deus de Israel. Por quê? Ele ouvia relatos sobre a sua vida. Olha, Jabes, sua mãe teve uma gestação bastante complicada. Ou quem sabe a própria mãe em vida, porque aqui não relata se após parto o Senhor a recolheu ou não. Quem sabe até a própria mãe dele relatando. Ou quem sabe parentes, quem sabe vizinhos, quem sabe a comunidade onde ele residia, a rua, a viela, onde ele foi criado. Eu vi relatos, ó Jabes, sua mãe teve muita complicação durante a gestação, até o momento do nascimento, para que você viesse ao mundo, sabe? E quem sabe Jabes foi ouvindo aquilo, e quem sabe a ponto dele ficar incomodado por essa situação. Glória a Deus, quem sabe ele queria se culpar, ou quem sabe alguém o culpava por tanta complicação que sua mãe passou na gestação. Porque está escrito aqui, por que ela coloca o nome de Jabes? Porque com dores ela deu à luz a esse moço. E logo lhe pergunto, não precisa responder, dor é coisa boa?
Nunca foi. Nunca foi coisa boa a dor. Glória a Deus. Então, dor é sinônimo de tudo aquilo que não é útil para a pessoa. Não tem utilidade nenhuma. E aí, meu amado, minha amada, glória a Deus, porque Jabes invocou o Deus de Israel. Glória a Deus, dizendo: Senhor, eu tenho algumas petições para fazer para ti. Por obséquio, por gentileza, encarecidamente, por favor, por gentileza, me atenda. Me atenda, Senhor. Glória a Deus. Em que? Olha o que Jabes propõe. Se me abençoares muitíssimos, e os meus termos amplificares, em outras palavras, alargar as minhas tendas, alargar o meu habitat, alargar, glória a Deus, o meu território, alargar tudo aquilo que o Senhor permite que eu venha colocar as mãos ou a planta de meus pés. E a tua mão for comigo, e fizeres que do mal não seja aflito. Aí veja bem, tem uma exclamação e uma reticência, porque Jabes continuou aqui no seu propósito. Obviamente, Deus é recíproco, e Jabes aqui propõe essas situações. E se tem uma reticência em 3 pontos, porque ele continuou a oração. Tá? Ele continuou a oração até o final. Quem sabe em um voto, quem sabe em um propósito, quem sabe, glória a Deus, alguma situação que Jabes conversou com Deus. Ele pede aqui 4 coisas. Se me abençoares muitíssimo, é uma delas. Senhor, se me abençoares muitíssimo, é uma das coisas que Jabes está pedindo. A segunda coisa é: e meus termos amplificares. Veja bem, primeiro ele pede: Senhor, se o Senhor me abençoares muitíssimo, não é pouco não. A segunda coisa é: Senhor, se os meus termos o Senhor amplificar, alargar, fazer avolumar, crescer, criar corpo, extensão em todas as áreas. É a segunda coisa que ele pede na oração. E a tua mão for comigo. Aqui já é a terceira. E a tua mão for comigo. A quarta é: e se fizeres que do mal não seja aflito. Só que tem uma reticência. Só que tem esta reticência, uma exclamação. Isso dá continuidade às solicitações de Jabes. E observe que Deus foi solícito em atendê-lo. Por que Deus foi solícito em atendê-lo? Porque depois da exclamação e reticência, está escrito: e Deus lhe concedeu o que ele tinha pedido. E Deus lhe concedeu o que ele tinha pedido. Será que você pode dar glória a Deus aí? Será que você pode se alegrar nessa manhã? Porque é como Deus assim foi solícito em atender a solicitação de Jabes. Eu profetizo e acredito de antemão que o meu Deus, o Deus de Abraão, Isaque e Jacó, está sendo solícito nesta manhã em atender às solicitações de vós outras, que tem levado ao mesmo em oração. E até porque a Bíblia diz: se pedires alguma coisa em meu nome, eu farei, para que o Pai seja glorificado na pessoa do Filho. Meu irmão, coloque essa palavra de Deus no seu coração e não se conforme com palavras negativas, não se conforme, não se deixe elevar por palavra de derrota, por palavra sentimentalista que acarreta, que traz, que acumula o mal. Não ouça as negatividades, não se permita que as mesmas façam você arrefecer, estagnar no caminho, porque em 1 Coríntios capítulo 15, versículos 57 e 58, mas graças a Deus que nos dá vitória em Cristo Jesus nosso Senhor. Portanto, meus amados irmãos, sede firmes e constantes, sempre abundante na obra do Senhor, sabendo que o vosso trabalho não é em vão na pessoa de Deus. Segundo as Crônicas capítulo 15, versículo 7, mas esforçai-vos e não desfaleçam as vossas mãos, porque as vossas
vossas obras têm uma recompensa. Meu querido, olhe para o exemplo de Jabes. Ele não se conformou, glória a Deus, de tanto aperreio, de tanto assopro, vento nos seus tímpanos, nos seus ouvidos, na sua audição. Ele não suportou ouvir mais alguém tecer tais tipo de comentário, até porque, uma vez mais eu te digo, foi Jabes mais ilustre do que os seus irmãos. Por que ele foi ilustre? Porque ele se prontificou a buscar ao Deus de Israel, a buscar aquele que tudo pode solucionar. Ele não se conformou em só ouvir palavras negativas, glória a Deus, porque está escrito aqui, e sua mãe o chamou o seu nome Jabes, e todo mundo ouviu quando alguém nomenclaturou, titulou, glória a Deus, o nome de Jabes após aquela mulher dar à luz a esse menino. Não se sabe se ela morreu no parto, não se sabe se ela morreu após parto, ou só sabe que ela colocou o nome Jabes, e dizendo, olha, eu estou colocando o nome desse menino Jabes, porque com muitas dores o dei à luz. Então observe que não era a gestação tão tranquila, e observe que no momento do parto, ela diz, com dores o dei à luz. Para dizer a um ponto desse, com dores o dei à luz, é porque ela padeceu, sofreu bastante. E Jabes não se conforma com nada disso. Ele vai orar a Deus, em uma oração sabiamente, em uma oração aqui, pelo menos aqui o cronista faz questão de conotar. Ele pede 4 favores, 4 petições, 4 solicitações, 4 pedidos, é o que está registrado. Se me abençoares é uma delas, muitíssimo. Se os meus termos amplificares é outra. E se tua mão for comigo, é a terceira situação. A quarta, se fizeres que do mal não seja afligido. Oração sábia, curta aqui, porque o cronista encurtou, mas tem uma exclamação, tem uma reticência. Isso quer dizer que Jabes alongou a conversa, que Jabes alongou a oração, a intercessão, o clamor. E a Bíblia diz, independentemente do tempo, da durabilidade da oração de Jabes, que Deus concede a ele o que ele havia solicitado. Eu profetizo nessa manhã que o Deus de Abraão, Isaque e Jacó, o meu Deus, o teu Deus e o Deus daqueles que assim o recebem, creem e acreditam, está nessa manhã concedendo a você a sua petição. Portanto, fique firme, fique aí na posição de vaso, fique atento, glória a Deus, até porque a Bíblia diz, de maneira que cada um de vós outros fique na vocação em que foste chamado. Hebreus capítulo 10, versículo 37, mas ainda um pouquinho de tempo que há de vir virá e não tardará. Coloque essa palavra de Deus no teu coração, deixa Deus te usar, tanto aqui quanto ali, quanto acolá e além. Pai, eu quero te agradecer, te louvar, te exaltar por esse momento que o Senhor permitiu, expressivo de estar aqui na tua presença, para levar essa palavra, Pai, nesse momento que o Senhor proporcionou. Pai, abençoe aí a cada ouvinte, abençoe aí a cada inscrito nesse canal, abençoe aqueles que ainda não de se inscrever. Oh meu Deus, que o Senhor possa visitar seus projetos, propósitos, finalidades, objetivos. Senhor, abençoe sua família, sua casa, seu ministério, sua vocação, sua chamada, sua eleição. Oh meu Deus, continue assim como o Senhor foi com Jabes, que o Senhor possa atender, Pai, a solicitação, ó Pai, de cada vida por aqui nesta manhã, nesta rede social, ou até mesmo fora da rede social. Deus, em nome de Jesus, Pai, entra com a tua providência. Eu só tenho a te agradecer por todas as coisas. Fica comigo, fica com eles, Pai. Dá-nos um ótimo dia de paz e tranquilidade na tua presença de trabalho, e que o teu nome seja sempre glorificado, Senhor. Meu irmão, minha irmã, meu querido, minha querida, sintam-se todos abraçados aí pela pessoa e presença do Espírito Santo de Deus e pelo teu servo aqui, irmão Marcelo. E até a próxima, se papai nos permitir. Nos ajude aí a partilhar a palavra de Deus, tanto aqui quanto ali, quanto acolá e além. Forte abraço, Deus nos abençoe sempre, amém.